Imagine ficar quase 6 meses preso, enquanto um dos elementos usado para sustentar a sua prisão era o risco de fuga que diz que você havia entrado em outro país. Agora imagine que anos depois o próprio governo dos Estados Unidos reconhece que o registro usado para justificar a sua prisão era falso. Foi isso que aconteceu com Felipe Martins, ex-assessor do governo Jair Bolsonaro. Um documento oficial dizia que ele havia entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Alexandre de Moraes utilizou essa informação para sustentar que Felipe Martins teria fugido do Brasil e representava um risco para a justiça. Mas existe um problema. Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos naquela data. E agora, a própria justiça americana quer descobrir quem criou esse registro falso. Então eu pergunto, quem colocou essa informação no sistema? Por que as provas de que Felipe estava no Brasil não foram consideradas imediatamente? E se uma informação falsa foi capaz de manter uma pessoa presa durante quase 6 meses, o que isso revela sobre o restante da investigação? Hoje nós vamos falar sobre os documentos, as contradições, as perguntas que ainda não foram respondidas. E se uma informação falsa foi capaz de manter uma pessoa presa durante quase 6 meses, o que isso revela sobre o restante da investigação? Existem duas perguntas que precisam ser respondidas primeiro antes de eu continuar esse vídeo. A primeira é como uma entrada que nunca aconteceu apareceu dentro de um sistema oficial americano. A segunda pergunta é qual foi o peso dessas informações nas decisões tomadas no Brasil. Porque, a partir daqui, esta história deixa de ser apenas sobre Felipe Martins. Ela passa a ser sobre uma coisa muito maior. O que acontece quando o Estado acredita no sistema e o sistema está totalmente errado. Mas antes de iniciar esse vídeo e revelar para vocês de coisas que ninguém está falando, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a minha opinião, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém de esquerda, de direita, deixe o seu like, porque a questão quando é democracia e justiça, não deveria ao menos existir um lado. A justiça é para todos. Então, ou sendo de esquerda, ou sendo de direita, ou PT, ou qualquer partido, a justiça tem que ser feita. Injustiça é algo que não é democrático. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. No final do vídeo, ou até agora mesmo, compartilhe o seu pensamento, deixe o seu comentário, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é pertinente e vai compartilhar com outras pessoas. E esse vídeo pode ser difundido e muitas pessoas vão ficar sabendo de coisas que ninguém está falando. 30 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos. Posteriormente, investigadores localizaram em uma base americana um registro indicando que Felipe Martins também teria entrado nos Estados Unidos naquele dia. Para a investigação, isso tinha uma importância muito relevante. Martins era investigado e o contexto, chamada trama golpista, em uma saída do país sem registro brasileiro, poderia ser interpretada como possível tentativa de evasão. Em fevereiro de 2024, Felipe Martins foi preso preventivamente. A defesa apresentou diferentes elementos para demonstrar que Felipe permaneceu em território brasileiro. Entre eles estava o registro de um voo doméstico da Latam realizado no dia seguinte à suposta entrada nos Estados Unidos. De acordo com o sistema americano, Felipe teria entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Mas no dia seguinte, existia um registro indicando que ele estava viajando dentro do Brasil. A Procuradoria-Geral da República, que inicialmente havia pedido sua prisão, posteriormente defendeu sua libertação. A PGR afirmou que não existiam elementos suficientes para demonstrar que Felipe havia deixado o país ou tentado fugir. Mesmo assim, a prisão foi mantida por meses. E aqui aparece um comportamento quase automático. Se uma investigação afirma uma coisa, um sistema governamental afirma uma outra coisa, em quem você tende a acreditar.
Provavelmente no sistema. Eu também acreditaria no sistema. Porque um registro digital parece objetivo, mas existe uma diferença que vai ser fundamental nesse vídeo. Um sistema não presencia um acontecimento, ele registra aquilo que recebeu como informação. E informação pode estar errada, informações estão erradas a todo tempo. Agora pense comigo, segundo um sistema, ele estava nos Estados Unidos. Segundo outro registro, ele estava embarcando em Brasília. Isso sozinho não encerra a discussão. Em teoria, alguém poderia até viajar e retornar rapidamente ao Brasil. A alfândega e a proteção de fronteira dos Estados Unidos, conhecida como CBP, realizou uma revisão dos registros migratórios e a conclusão foi clara. Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. O registro estava errado. A CBP reconheceu também que Alexandre de Moraes havia citado essa informação incorreta para justificar o encerramento de Felipe Martins. Os dados foram retirados do sistema e uma investigação foi aberta para descobrir como aquela informação apareceu. Mas existe uma distinção importante. Até o momento, não sabemos publicamente quem criou o registro. Também não sabemos se foi um erro operacional, uma falha relacionada ao procedimento da comitiva presencial ou uma inserção intencional. Portanto, não podemos acusar uma pessoa específica nesse momento de ter falsificado o documento. O que podemos afirmar é que o registro era falso e que ele teve consequências extremamente graves. O homem ficou preso durante meses. Outros elementos começam a aparecer. Dados de telefonia, registros apresentados pela defesa, movimentações compatíveis com a permanência no Brasil. A própria PGR, que havia participado do processo que levou à prisão do mesmo, passou a defender sua libertação. Em agosto de 2024, o procurador-geral afirmou que as informações obtidas pareciam indicar com razoável segurança que Martins permaneceu no território nacional no período questionado. Mesmo assim, Alexandre de Moraes manteve a prisão por quase 6 meses. Moraes pede esclarecimento à Polícia Federal, que já sabemos que virou quase seu gabinete no Brasil, ou seus cachorrinhos mandados, e algo hilário acontece. Segundo a Polícia Federal, integrantes da suposta organização criminosa poderiam ter utilizado o procedimento migratório especial da comitiva presidencial para simular uma entrada de Felipe nos Estados Unidos. Preste atenção na mudança. Primeira informação era utilizada para sustentar que Felipe havia fugido, quando ficou evidente que ele não havia entrado nos Estados Unidos. Surgiu a hipótese de que a entrada falsa poderia ter sido simulada pela própria organização investigada. Mas onde está a prova definitiva dessa simulação? Quem inseriu o nome? Quem tinha acesso ao sistema? Qual procedimento técnico foi utilizado e por que as autoridades americanas ainda estão tentando descobrir quem criou o registro? A hipótese apresentada pela Polícia Federal precisa ser investigada, mas hipótese não pode ser apresentada como fato comprovado, especialmente quando uma pessoa perdeu a sua liberdade. Aqui precisamos fazer uma separação importante. Felipe Martins foi posteriormente condenado pelo STF a 21 anos de prisão por sua suposta participação na chamada trama golpista. A condenação não foi formalmente fundamentada apenas pela viagem aos Estados Unidos. Segundo a acusação aceita pelo STF, Felipe teria participado da elaboração e apresentação de uma minuta com medidas de exceção. Portanto, o reconhecimento do registro migratório falso não anulou automaticamente sua condenação, mas isso não torna o episódio irrelevante. A defesa pode argumentar que uma informação falsa influenciou decisões importantes, prejudicou a credibilidade do acusado e demonstra falhas graves na investigação. A questão passa a ser, se uma das informações usadas contra Felipe era comprovadamente falsa, todas as outras provas foram verificadas com rigor nesse processo. Uma pessoa ficou presa por mais ou quase 6 meses por um registro falso, sem mais,
sem prova material que confirmasse de forma definitiva que Felipe estava lá. O próprio Felipe Martins teve que solicitar às autoridades americanas que analisassem o caso. Ou seja, o que me vem de imaginar é que isso foi forjado para prejudicar o mesmo. E o que eu fico pasmo de boca aberta é que quando saiu o relatório nos Estados Unidos que esse documento era falso, e os Estados Unidos respondeu que, aparentemente, Alexandre de Moraes estava usando uma entrada falsa para prender alguém, Alexandre de Moraes se pronuncia e dá 5 dias para a Polícia Federal, e a Polícia Federal chama isso de organização criminosa. Ou seja, eu, Felipe Martins, forjei a minha entrada nos Estados Unidos porque eu quis que constasse no sistema nos Estados Unidos que eu passei por lá. Não tem sentido e não tem lógica. Existe um jogo sincronizado entre a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes de aceitar documentos falsos, de coisas que nunca aconteceram, para colocar uma pessoa por 6 meses dentro de uma prisão. Não é uma novidade, isso aconteceu no nosso Brasil. Essa não foi a única vez em que uma acusação envolvendo Alexandre de Moraes encontrou uma interpretação diferente fora do Brasil. Em julho de 2023, no aeroporto de Fiumicino, como a gente pronuncia aqui na Itália, em Roma, aconteceu uma discussão entre a família do ministro e a família do empresário Roberto. Moraes relatou que havia sido insultado e que seu filho teria recebido um tapa no rosto, deslocando seus óculos. Entretanto, depois de analisar as imagens, a polícia de Dogana italiana, de fronteira italiana, descreveu um contato físico com impacto leve nos óculos. As autoridades italianas afirmaram que não identificaram nos fatos um crime que pudesse ser processado na Itália. Já a Polícia Federal brasileira apresentou uma interpretação mais grave das mesmas imagens. Segundo a Polícia Federal, Mantovani aparentemente teria atingido o rosto do filho do ministro com hostilidade. Temos, portanto, duas instituições observando o mesmo episódio e chegando a interpretações diferentes. Portanto, esclarecer, Mantovani não foi preso e seus familiares foram investigados e denunciados posteriormente. Posteriormente, apresentaram uma retratação e o processo foi arquivado com uma extinção da punibilidade. Isso significa que nenhuma sentença estabeleceu que Moraes inventou deliberadamente a agressão. Mas a diferença entre os relatórios italianos e o brasileiro permanece relevante, porque a análise italiana descreveu apenas um contato físico leve, enquanto a interpretação brasileira foi mais grave. Existe ainda outro episódio importante. No processo de extradição da Carla Zambelli, a Corte de Cassação italiana, aqui na Itália, levantou dúvidas sobre a imparcialidade objetiva de Alexandre de Moraes. No entendimento da Corte italiana, Moraes acumulou papéis problemáticos. É um cara problemático, todo mundo sabe. Ele participou como julgador, mas também era uma das pessoas prejudicadas pelo crime atribuído a Zambelli. A justiça italiana considerou que esse acúmulo comprometia garantias fundamentais de defesa e recusou a extradição relacionada àquele processo. Isso não significa que a Itália declarou o STF corrupto. A decisão analisou especificamente o processo de Carla Zambelli. Ou seja, uma corte estrangeira examinou documentos enviados pelo Brasil e concluiu que existiam razões objetivas para questionar a imparcialidade do julgamento. Um motivo a mais para crermos que o Alexandre de Moraes age de forma imparcial e é uma pessoa totalmente fora da casinha. Aqui vem a parte que provavelmente vai irritar alguém. O fato de um registro migratório estar errado não prova que todas as acusações contra Felipe Martins eram falsas. E dizer isso é importante, porque se eu cobrar rigor de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal e do Estado, Martins foi posteriormente condenado pelo STF 21 anos de prisão no julgamento chamado Núcleo 2. Segundo o Supremo, o grupo atuou na
operacionalização da tentativa de ruptura institucional. No caso de Martins, a acusação sustentou participação na elaboração de uma das versões da chamada minuta golpista. A defesa negou essa participação, mas não é uma novidade notar que o nosso grande general Alexandre de Moraes não quis ouvir ninguém e negou todas as tentativas da defesa de comprovar que o Felipe de Martins não tinha nada com o caso. Mas eu tenho algumas dúvidas, levando em considerações a visão que temos do Alexandre de Moraes fora do Brasil. E apesar de tudo isso, o nome do Alexandre de Moraes não é bem falado aqui fora. Então, qual é a minha pergunta para você? Qual é a pergunta correta? Se o registro estava errado, todo o processo desaparece? Qual foi o peso desse dado nas decisões tomadas quando ainda era considerado verdadeiro? Foi decisivo para a prisão? Foi apenas um elemento complementar? Serviu para reforçar o risco de fuga? Outros elementos seriam suficientes sem ele? Essa resposta exige reconstruir as decisões, os pedidos da Polícia Federal e as manifestações da PGR e os autos. Não basta uma manchete, porque se um advogado que virou ministro deixou uma pessoa presa por 6 meses por acusação falsa que nunca existiu, quem pode me garantir que todo o processo não tenha sido uma farsa, ou um engano, ou um erro? E aqui chegamos a uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como pode existir uma tentativa de golpe sem tanques nas ruas? Sem um exército ocupando o Congresso? Afinal, foi essa a motivação dos 21 anos de prisão, sem tropas impedindo posse do presidente eleito. Juridicamente, a resposta é que a lei brasileira não exige tanques. O Código Penal define golpe de Estado como a tentativa de depor mediante violência ou grave ameaça. Portanto, uma tentativa poderia começar antes de os militares chegarem às ruas. Poderia envolver ordens ilegais, prisões de autoridades, operações clandestinas ou medidas concretas destinadas a impedir a posse de um governo. Mas a ausência de tanque não encerra a discussão. Ela conduz a uma pergunta, ainda mais importante. Quais foram os atos concretos de execução? Realmente existiu a minuta do golpe de Estado? E até que ponto isso pode se materializar uma acusação ou a mesma afirmação que levou todas essas pessoas à prisão? Em um Estado democrático de direito, ninguém pode ser condenado apenas pelo que pensa. Pelo que um juiz pensa, também não deveria ser condenado simplesmente por participar de uma conversa política. Analisar possibilidades constitucionais ou discutir um documento que nunca entrou em vigor para existir uma tentativa de golpe de Estado, deveria ser demonstrado que os acusados ultrapassaram a linha vermelha, a fase de preparação, e começaram efetivamente a executar o crime. Segundo o STF, diferentes acontecimentos formavam uma única sequência. A pressão sobre comandantes militares, a elaboração de minutas como medidas excepcionais, o monitoramento de autoridades, os planos para neutralizar pessoas consideradas adversárias e, finalmente, a violência do 8 de janeiro. Para a acusação, essas ações faziam parte de uma mesma organização. Para as defesas, o STF reuniu acontecimentos diferentes e transformou conversas e documentos em atos preparatórios em uma tentativa de golpe. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira discussão jurídica. Não é simplesmente perguntar onde estavam os tanques. É perguntar quem praticou qual ato, onde está a prova individual dessa participação, quem deu uma ordem concreta, quem começou a executar o plano e qual é a ligação comprovada entre cada acusado e a violência do 8 de janeiro. Outra questão fundamental é a responsabilidade individual. Mesmo
que tenha existido uma tentativa de golpe, isso não significa automaticamente que todas as pessoas investigadas praticaram. A justiça precisa demonstrar a conduta de cada acusado. Não basta dizer que alguém pertencia ao governo, conhecia outro investigado ou estava presente em uma reunião. É necessário provar o que aquela pessoa fez, qual era a sua intenção, qual ordem ela deu ou executou e como sua ação contribuiu concretamente para o crime no julgamento do chamado Núcleo 2. O STF condenou 5 pessoas e absolveu uma. Isso demonstra que houve alguma diferenciação das responsabilidades, mas permanece legítimo questionar se as provas contra cada condenado eram suficientes e se atos preparatórios foram tratados como atos de execução. Separadamente, cada episódio pode receber uma explicação. O registro americano pode ter sido um erro, a divergência no aeroporto de Roma pode ser apenas uma diferença de interpretação, a decisão sobre Carla Zambelli pode ser considerada específica daquele processo, mas quando colocamos todos esses acontecimentos lado a lado, surge um padrão de dúvidas que não pode ser ignorado. Um registro falso que ajudou a manter Felipe Martins preso durante quase 6 meses. A Polícia Federal apresentou uma nova hipótese depois que os Estados Unidos confirmaram que ele não havia entrado no país. A polícia italiana descreveu o episódio envolvendo a família Mantovani de maneira diferente das autoridades brasileiras. E a mais alta corte italiana questionou a imparcialidade objetiva de Moraes no processo de Carla Zambelli. Nada disso prova automaticamente que todos os condenados são inocentes. Isso é a verdade. Também não prova por si só que o STF seja uma instituição corrupta ou que existe uma conspiração destinada a prender toda a direita brasileira. Mas esses acontecimentos justificam perguntas sérias. As provas foram examinadas com imparcialidade? Os acusados tiveram acesso pleno aos elementos utilizados contra eles? Atos preparatórios foram tratados como execução de um golpe? A responsabilidade de cada pessoa foi realmente demonstrada? E, principalmente, se a justiça exige que os cidadãos confiem nas suas decisões, quem fiscaliza a justiça quando ela erra? Democracias não se tornam mais fracas quando seus tribunais são questionados. Elas se tornam mais fracas quando questionar um tribunal passa a ser considerado um ataque à própria democracia. A verdade não pertence à direita. A verdade também não pertence à esquerda. E também não pertence a nenhum ministro. A verdade precisa estar nas provas. E agora a minha pergunta que permanece é: quem criou o registro falso que ajudou a retirar a liberdade de Felipe Martins? Enquanto essa resposta não aparece, este caso continuará longe de estar encerrado.